Olá! No Minutos News de hoje, teremos uma reportagem especial em comemoração ao aniversário da primeira transmissão de TV no Brasil. A TV Tupi foi a primeira emissora de TV do país, o canal de maior audiência do Brasil. O repórter Rodrigo Isaú entrevistou o professor Lucas Álvares para falar sobre a importância da emissora para a história da televisão brasileira. Veja a seguir. Oi, Luciana. Nós estamos aqui hoje nos estúdios de TV da Universidade Estácio de Sá, campus de Niterói. E o motivo é muito especial. É que no dia 1º de junho é comemorado o dia da primeira transmissão da TV brasileira. E o professor Lucas Álvares conversou conosco sobre a importância dessa data. Oi, Lucas. Seja bem-vindo ao estúdio do Minutos News. Nós estamos aqui hoje para falar sobre uma data super importante, que é a data da primeira transmissão de TV no Brasil. E eu gostaria de fazer algumas perguntas. A primeira, eu queria saber o que tornou possível essa primeira transmissão no Brasil. Primeiro, Rodrigo, a audácia do Assis Chateaubriand, que foi o pai da televisão no nosso país. O senso empreendedor, o compromisso que ele tinha com a valorização da cultura nacional. Então, muito se deve ao agenciamento, à atuação do Assis Chateaubriand. No Brasil, nós comemoramos duas datas. O dia 1º de junho, que foi a data da primeira transmissão experimental da TV Tupi de São Paulo, e o dia 18 de setembro, que foi a primeira transmissão oficial de televisão no Brasil. As pessoas até costumam confundir essa primeira transmissão, que teve o Frei Mujica, um camarada que era cantor, depois virou Frei cantando, com a segunda, que tem o TV na Tábua, que foi efetivamente o primeiro programa de TV no nosso país. Mas independente de nós considerarmos, comemorarmos uma data ou outra, ou as duas, essas duas datas estão interligadas pelo empreendedorismo de Assis Chateaubriand, por essa força de vontade que ele tinha de desbravar caminhos novos e também pelo talento dos profissionais dos primórdios da televisão brasileira. Temos ainda alguns deles por aí, Laura Cardoso, Lima Duarte, estão desde o início, desde 1950, e que não faziam nada de improviso, diferente do que muita gente pensa. Eles trabalhavam com uma parte técnica que era muito mais trabalhosa, muito mais desafiadora que a atual, mas com muito profissionalismo. E quais foram as mudanças que essa primeira transmissão fez na sociedade brasileira? No primeiro momento, a televisão não era um meio de comunicação popular. Na transmissão de setembro de 50, o Assis Chateaubriand instalou aparelhos de televisão por São Paulo. Nossa primeira transmissão aconteceu em São Paulo, para que as pessoas pudessem assistir ao TV na Tábua nas vitrines das lojas, por exemplo. Então ainda era um público muito restrito, mas foi pela primeira vez que nós vimos nomes, principalmente vindos do rádio, como foram os casos do próprio Lima, que era sonoplasta, e da Laura Cardoso, radioatriz, que eu mencionei, e que tinham ali pela primeira vez um contato do público com sua imagem. Então é um momento em que essas personalidades ganham imagem. A TV no Brasil, essa TV da década de 50, ela é filha do rádio, diferente da televisão norte-americana da mesma época, que tem um DNA muito claro do cinema, de Hollywood. A TV brasileira é filha do rádio. Não só pelos nomes que ganham destaque ali, em 51 nós temos a inauguração da TV Tupi no Rio, e o grande nome dessa inauguração é Fernanda Montenegro. Fernanda Montenegro era radioatriz da Rádio MEC, né? Antes de se tornar grande nome do teatro e muito depois grande nome da televisão. Então, se deve a um momento em que a era do rádio contribui para a chegada de um novo meio. Não por acaso a empresa que assinava a carteira dos funcionários da TV Tupi de São Paulo era a Rádio Difusora, e a empresa que assinava a carteira dos funcionários da TV Tupi do Rio era a Rádio Tupi S.A. Tem uma relação muito grande entre a Tupi e as rádios dos diários associados. Por exemplo, TV é um meio que faz melhor do que os outros cobertura ao vivo. Coberturas de horas e horas, como nós acabamos de acompanhar a tragédia das chuvas, das enchentes no Rio Grande do Sul, e a web não consegue ainda ter estrutura para segurar uma cobertura de 4, 5, 6 horas, às vezes, seguidas, sobre um assunto paradigmático, um assunto que mobiliza as atenções da população como um todo. Então é um futuro centrado nas coberturas ao vivo, nos grandes eventos,
no prestígio, na credibilidade que as marcas das emissoras de televisão construíram ao longo de décadas, e também em recuperação de certos formatos, que são formatos que o streaming apresenta, mas não com a mesma propriedade. A novela. Como é que você faz novela no streaming? Né? As novelas que estão estreando no streaming já são completamente gravadas antes de subirem, antes de entrar no ar. Você perde esse componente da obra aberta, né? De acertar os rumos da trama a partir da adesão ou rejeição do público a um personagem ou a um determinado aspecto da história. A televisão consegue fazer novela como obra aberta. Então ela ainda tem, é um meio que tem muitos diferenciais em relação ao online. Ele influencia o online e é influenciado por ele. Então é um futuro convergente, mas é um futuro onde a televisão conserva o seu papel como um meio de comunicação de grande relevância. O Minutos News fica por aqui. Acompanhe as nossas redes sociais, @NoConjor no Instagram e Facebook e TVN no YouTube. Até mais!